Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. É o seguinte, pessoal, hoje nós estamos iniciando o segundo bimestre. Então, conforme as orientações dessa aula, coloque no caderno de vocês segundo bimestre e hoje nós estaremos fazendo a correção dos exercícios da página 35. Exercícios de número 1 ao número 5. Tudo bem? Bora lá. Questão número 1 diz assim: conforme eu sempre explico, pessoal, oriento no início da aula, a princípio não assista, não copie nada, apenas assista a explicação para depois você fazer a correção, tá? Lembrando, essa tarefa ela foi passada ainda no primeiro bimestre. Então você vai lá, no dia em que essa tarefa foi passada, você vai fazer toda a correção. Professor, eu acertei tudo. Não preciso mandar fotos? Mande foto. Lembrando que a partir de hoje, a partir do início agora do segundo bimestre, a forma de nós trabalharmos mudará. Não precisa mais registrar a frequência no período da aula. O grupo continua aberto até às 22 horas. Você tem até esse horário para mandar atividade. Não mandou, perde nota e não haverá mais possibilidade de eu receber essas tarefas. No primeiro bimestre, eu abri exceção para muitos alunos, todos me mandaram, os que deviam tarefas atrasadas, me mandaram. A partir desse bimestre não terá mais essa tolerância. Deu às 22 horas, o aluno não mandou, perde nota. Não tem como recuperar essa nota perdida, tá bom? Vamos lá. Em cada caso, escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Letra A. Uma temperatura de 25 graus Celsius acima de zero. Então, nós temos mais 25 graus Celsius. Tá bom? Lembrando que nos termômetros nós temos o quê? Temperaturas positivas e temperaturas negativas. Abaixo de zero são temperaturas negativas e acima de zero, temperaturas positivas. Neste caso, como nós temos aqui que a temperatura está acima de zero, mais 25 graus Celsius. Nessa ocasião, se eu não quiser representar o maisinho, não precisa. Nessa situação, toda vez que o número não apresenta o sinal, significa que ele é positivo. Letra B, um saldo negativo de 15 gols. Portanto, o saldo é de menos 15 gols. O que significa um saldo negativo? Que o time ele sofreu, 15 gols. Então ele tem uma carga negativa de gols aí, gols sofridos. Então nós temos menos 15 gols. Letra C, uma profundidade de 2.500 metros. Bom, nesta situação, a gente analisa a superfície como marco zero, e a partir do momento que a gente vai aprofundando, indo para o fundo, por exemplo, de um mar, de um oceano, a altura, no caso a profundidade, é abaixo de zero, então nós temos menos 2.500 metros. Lembrando, a superfície do solo aqui está o solo, para cima nós temos valores positivos e entrando no solo, perfurando o solo, nós temos valores negativos. Tudo bem? Perfeito. Letra D. 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Bom, se a equipe perdeu, então nós temos menos 10. Menos 10 pontos. Veja, gente, que em todas as alternativas eu estou colocando o que o número corresponde. Então, se na letra A eu respondi só mais 25, na letra B menos 15, fica errado. Eu tenho que colocar o que está trabalhando, tá? E o que eu sempre tenho observado é que os alunos eles não têm essa preocupação. Na letra D, por exemplo, 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio, o aluno vai colocar só menos 10. Mas esse menos 10 representa o quê? Aí eu preciso colocar o que está representando, tá? E nesse caso, representa pontos. Portanto, a resposta completa fica menos 10 pontos. Coloque no caderno, coloque nas avaliações. Letra E. Um crédito de R$ 1.600. Crédito é algo positivo.
Então, nós temos mais 1.600. Coloco só assim? Não, eu tenho que representar este número. Qual é o significado dele? Tá? Mais R$ 1.600, ou nesse caso, como o valor é positivo, igual eu falei para vocês, nós não precisamos colocar o sinal positivo. 4 andares acima do térreo. O térreo eu considero o marco zero, para cima valores positivos. Logo, nós temos mais 4 andares. Ou 4 andares. Tudo bem? Perfeito. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. Eu tenho uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Um débito de R$ 600 na conta bancária. Débito é retirada, é valor negativo. Menos R$ 600. E aí, quando o valor é negativo, obrigatoriamente nós temos que representar o seu sinal. Tem que vir o negativo na representação, certinho? Bom, terminamos aí a questão número 1. Número 2. Heródoto, historiador grego, considerado um pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Usando números inteiros, positivos ou negativos, indique o ano em que ele nasceu. Bom, se ele nasceu 484 a.C., nós temos aqui, vamos só desenhar para vocês entenderem, nós temos a linha do tempo. O marco zero foi o ano em que nasceu. Então, Cristo nasceu nesse marco zero. Eu represento como o valor, o tempo em que ele nasceu. Todo o tempo antes do nascimento de Cristo são valores negativos. E após o nascimento de Cristo, nós dizemos que são anos positivos. Tá? É comum também na história, por exemplo, antes de Cristo, você ter a sigla AC. Então, eu tenho aqui que ele nasceu 484 a.C. Nós estamos no ano 2021. Esse ano 2021, se nós estivermos analisando esta relação, eu vou colocar o quê? DC, depois de Cristo. Tudo bem? Nessa situação, então, gente, o que eu posso representar? Eu vou representar, o exercício fala como números positivos ou negativos. Eu não vou representar dessa forma, porque é certo, mas eu estou trabalhando aqui matematicamente números positivos ou negativos, tá? Neste caso, ele nasceu no ano menos 484, tá? Então, no ano menos 484. Posso apagar aqui. Tudo bem? Esse esqueminha eu vou deixar só para ilustração. Tudo bem? Então, ele nasceu no ano menos 484. Certinho? Pois bem. Questão número 3. Cláudia é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Observe o painel do elevador do prédio. Tá? Então, observando o desenho aqui, ó, nós temos esse é o térreo. Então, o térreo eu vou marcar como ponto zero. Tá bom? Ponto zero. Todos os andares acima do térreo eu vou considerar como valores o quê? Valores positivos. Tá? Então, todos os andares acima são valores positivos. E todos os andares abaixo, que nós falamos subsolo, são valores negativos. E é isso que nós vamos representar nessa questão. Que número indica o andar térreo? Que número indica? Indica o zero. A origem. O marco que nós estamos trabalhando ali. Você pode observar que os outros andares abaixo do térreo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e todos os positivos acima do térreo. Portanto, o térreo é o marco zero. Letra B. Quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo? Então, quais botões? Quais são? São os botões
Quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo? Botões são os botões 1 a 10 positivos, tá? Então são todos números positivos que a gente pode observar no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Letra C. E quais indicam os andares abaixo do térreo? São os botões, ó, observando menos 1, observando no nosso desenho, são os botões menos 1 a menos 4, tá? Que são valores negativos. Tudo bem? Então, são números negativos. Certinho, gente? Não tem cálculo, é apenas observação. Letra D. Procure lembrar de outras situações em que você pode identificar o uso de números com sinais positivos ou negativos. Bom, nós já fizemos casos que nós estamos analisando temperatura, ok? Casos que nós estamos identificando saldos bancários, tudo bem? Indicam valores positivos, valores negativos. Os saldos bancários, muitas vezes a gente ouve a pessoa falar: nossa, eu estou no vermelho no meu banco. É porque ele está devendo para o banco. Ele tem dívidas em vez de saldos, em vez de crédito. Tá bom? Então, temperatura, saldos bancários são exemplos aí mais comuns que nós podemos representar. Se você colocou outro, nesse caso é uma questão pessoal, pode ficar tranquilo, mas aparecendo temperatura e saldos bancários, fica correto a sua questão. Questão 4. O Mar Morto, localizado em um vale cercado pela Cisjordânia, Jordânia e por Israel, está a cerca de 4.000 metros abaixo do nível do mar. O nome do Mar Morto é por causa da alta concentração de sal em suas águas, cerca de 10 vezes maior que em outros mares, impossibilitando qualquer vida animal ou vegetal. Como você indicaria essa depressão? Usando um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo, tá? Então, a primeira resposta aqui para esta pergunta, como você indicaria essa depressão? Então, indicaríamos por menos 400 metros, tá? Por quê? O nível do mar é o marco zero, então aqui nós temos o nível do mar. Se o Mar Morto, se a Cisjordânia está localizada a 400 metros abaixo do nível do mar, tá? Ela está aqui, ó. Aqui está a Cisjordânia. 400, se a gente analisar aqui, ó, está a 400 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar é o marco zero. Posições abaixo do nível do mar são posições negativas. Tudo bem? Então, a primeira resposta, menos 400 metros. Usando o número positivo em número inteiro positivo ou negativo? Como nós vimos aqui, usando o número negativo. Certinho? Então, esse exercício aqui realmente é para praticar o conceito de números inteiros positivos e negativos no nosso dia a dia. Questão 5, a última questãozinha da correção. Registre com números inteiros positivos ou negativos para indicar os valores expressos das informações. Ana verificou seu extrato bancário. Ela disse: ai, 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 minha conta está negativa em R$50. Coitada. Então, o saldo dela é de menos R$50. Ou seja, ela deve ao banco R$50. Por isso que ela está preocupada. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Eu estou no vermelho, ou seja, eu estou devendo para o banco. Questão B. Uma pessoa que explora o fundo do mar lança uma base guia a 1.700 metros de profundidade, no formato de funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. Nós estamos vendo aqui a broca, e a broca ela vai perfurando o solo. Aqui nós temos um aumento para a gente ver o que está acontecendo
aqui bem na superfície, no fundo do mar, ok? Bom, e aí, como que eu vou representar esta situação? Ela explora o fundo do mar a 1.700 metros de profundidade. Então, nós iremos representar essa situação como 1.700 metros negativos. Por quê? Porque nós temos o valor abaixo do nível do mar, e o nível do mar é o referencial do marco zero. Então, gente, para analisar números inteiros positivos ou números inteiros negativos, nós podemos ver que eu preciso de uma referência. O que é a minha referência? Eu tenho que me perguntar, eu tenho que me preocupar com essa referência na nossa situação. Certinho? Pessoal, então terminamos aqui a correção, tá? Igual eu falei para vocês. Eu acertei toda a correção. Tem que me mandar foto no grupo para eu registrar, mesmo que você tenha acertado, tá? Lembrando, vai e coloque segundo bimestre nesses exercícios. Tudo bem? E agora, terminando a correção, nós temos as tarefas, muita atenção, da página 38, exercícios 1, 2, 3, até o número 8, tá bom? É 1 a 8, não é 1 e 8, não. 1 a 8. Gente, ó, copiar e responder. O que eu geralmente tenho observado? Que muitas vezes eu faço orientações e os alunos me perguntam a mesma coisa. Ou seja, não está tendo leitura, não está tendo observação no que a gente orienta no início da aula. Então, atenção, os exercícios são para copiar e responder. Assim, as fotos dessa aula, muita atenção, serão, primeiro, a correção que nós acabamos de fazer, certo? Da página 35, número 1 a 5. Essa é a primeira parte da foto, primeira parte da aula. E a 2 são as fotos dos exercícios, página 38, exercícios 1 a 8. Lembrando, gente, copiar e responder. Tudo bem? Fico aguardando até as 22 horas de hoje. Passou de hoje, professor? Opa, o professor escrevendo hoje com G. Misericórdia. Passou das 22 horas. Gente, passou das 22 horas, eu não recebo mais, salvo se o aluno tiver um atestado médico para comprovar por que ele faltou à aula. Certinho? Vamos ter responsabilidade nesse segundo bimestre, lembrando que as oportunidades dadas no primeiro, elas não serão repetidas no segundo bimestre, não. Eu não vou aceitar aluno mandar tarefa atrasada desde o primeiro dia de aula. Nós vamos ter que andar diariamente em todas as aulas, assíduos dentro do horário. Tudo bem? Eu aguardo, então, essas aulas, essas fotos, até as 22 horas de hoje. Um abraço.